Olha, pessoal, isso aqui é um caso de fatoração bem difícil e a demonstração disso aqui é tirada da cartola, tá? Olha só, x3 mais y3 mais z3 menos 3xy. Então a formulinha que a gente tem que saber é essa aqui, que x3 mais y3 mais z3 menos 3xy, xyz, isso aqui é a mesma coisa que x mais y mais z, que multiplica a soma dos quadrados, x2 mais y2 mais z2, menos os produtos tomados 2 a 2, xy, yz e xz. xy menos yz menos xz. Isso aqui cai de vez em... Eu não me lembro disso aqui ter caído no colégio naval não, tá? Mas cai muito em Olimpíada de Matemática. Cai quase sempre. É uma fatoração que o pessoal que estuda para a Olimpíada sabe isso aí de cabeça. Soma dos cubos menos 3 vezes o produto dos números é igual a soma dos números vezes isso aqui. E tem mais. Ele fala que quando esses números x, y, z são tais que x mais y mais z é igual a zero, quer dizer, quando isso aqui for zero, isso aqui tudo vai dar zero, vai zerar esse segundo membro aqui. Então, nesse caso, para que isso aqui seja zero, você vai ter x3 mais y3 mais z3 vai ser igual a 3xyz. Caramba, os caras sabem isso aí na ponta da língua, tá? Como é que a gente demonstra isso? Eu vou fazer do jeito fácil para não perder muito tempo, tá? O jeito difícil é você mexer nessa expressão para chegar nessa. É muito difícil e tirada da cartola. Você tem que somar parcelas aqui, subtrair parcelas e ir agrupando e vai chegar nisso. O jeito fácil é pegar isso, desenvolver e mostrar que dá isso. Eu vou fazer desse jeito para a gente não perder tempo, tá? Outra hora eu faço daqui para cá. Eu faço aqui a mágica para você chegar nisso. Olha, vamos multiplicar todo mundo que está aqui por x, todo mundo que está aqui por y e todo mundo que está aqui por z. E aí vamos somar tudo para ver o que acontece. Ó, vamos multiplicar todo mundo por x. Isso vai ficar... Então aqui multipliquei todo mundo por x. Agora vamos multiplicar todo mundo por y. Então multiplicando isso aqui tudo por y vai ficar... Todo mundo agora foi multiplicado por y. Agora vamos multiplicar todo mundo por z. Então vai ficar zx2 pronto. Então multipliquei tudo isso aí. Observa que vai acontecer aqui o seguinte. Nessa multiplicação vai pintar o x3, o y3 e o z3. Claro, porque eu tinha aqui x2, y2 e 2, eu multipliquei. Cada hora que eu multipliquei apareceu um termo cúbico aqui. Também quando eu faço essa multiplicação, vai aparecer um termo menos xyz. Aqui, aqui, aqui. Ele vai aparecer 3 vezes, né? E os outros termos, que são alguém do primeiro grau vezes alguém do segundo grau, eles vão cortar todos. É só a gente procurar, olha só. Vai cortar um negativo daqui com um positivo daqui. Ó, x2y, cadê ele? Ó, x2y tá aqui. E aqui tá ele negativo. Então, esse vai cortar com esse. x2z aparece aqui, ó. x2z e aqui menos x2z. Ele vai cortar também. Aqui a gente tem para cortar xy2 negativo. xy2 está aqui, ó. xy2 positivo vai cortar com o xy2 negativo. Aqui a gente tem menos zy2. É o zy2 negativo que vai cortar com o zy2 positivo. Tá aqui. Então o zy2 negativo vai cortar com o zy2 positivo. E finalmente a gente tem aqui, ó,
YZ2 negativo, YZ2 negativo vai cortar com o YZ2 positivo. Você vai cortar também. E tem esse último aqui, XZ2 negativo. O XZ2 negativo vai cortar com o XZ2 positivo. Todo mundo foi cortado, só sobraram os que estão indicados em verde. Então, realmente, essa expressão, ao ser desenvolvida, vai dar x3 mais y3 mais z3. E o XYZ vai aparecer negativo 3 vezes. Então, menos 3xyz. Então, essa expressão pode ser fatorada como a soma deles, e aqui no outro parênteses, os quadrados deles somados e os produtos 2 a 2, só que subtraídos. Olha, pessoal, isso aqui eu chamo, particularmente, eu chamo isso aqui de fatoração por mágica, tá? É que você tem que fazer alguma mágica para resolver. Magic. Magic. Sorcery. Yes. Aquele negócio que você pode demorar 10 minutos, mas pode demorar 1 hora. Se você não der a sacada, não der aquele estalo, né? Não fizer a mágica. Eu já vi isso aqui em livro chamado de fatoração por artifício. Faz um artifício para conseguir resolver. Mas eu acho melhor chamar isso aí de fatoração por mágica, tá? Porque o cara tem que ter uma ideia tirada da cartola. Uma ideia que estava guardada junto do bate-escudo. Por exemplo, vamos fazer algumas dessas aqui. Se der, eu faço todas, tá? Olha só, A2 mais B2, que fatoração maluca é essa? A2 mais B2. A2 mais B2, que caso de fatoração é esse? Eu não estudei. Soma de quadrados não existe. Inclusive eu falei aqui que tem coisa que não dá para fatorar, né? Mas olha só o que a gente vai fazer aqui. A mágica vai ser você somar 2AB e subtrair 2AB. Que isso? É porque quando a gente soma e diminui, a expressão não se altera, né? E isso aqui, desse jeito, ficou um quadrado, que é o A mais B ao quadrado. A mais B ao quadrado, né? E o 2AB? 2AB não é nada, não dá pra... O que é 2AB? 2AB é um quadrado? Não, mas você pode forçar a barra para ele virar um quadrado, tá? Você fala que isso aqui é o quadrado da raiz de 2AB. A raiz de 2AB, se você levar ela ao quadrado, vai dar 2AB. Então você pode forçar a barra e dizer que isso aqui é uma diferença de quadrados. Quadrado de quem? É o quadrado de A mais B, e aqui é o quadrado de raiz de 2AB. Então essa expressão vai poder ser desmembrada como o produto de uma soma por uma diferença. Ou seja, isso vai ficar a soma, que é A mais B mais raiz de 2AB. E a diferença, A mais B menos raiz de 2AB. Pode fazer isso? Isso é trapaça. Mas na verdade isso aqui não era nem para você fazer, porque quando você fala fatorar, a gente está falando de expressões racionais. Você botou aqui uma expressão irracional. A gente já mostrou no início desse capítulo que tem infinitas maneiras de fatorar uma expressão se você puder usar irracionais, né? Eu mostrei, por exemplo, que x pode ser escrito, por exemplo, como raiz de x vezes raiz de x, mas também pode ser escrito como raiz cúbica de x vezes raiz cúbica de x vezes raiz cúbica de x. Então usar irracionais não tem graça, você tem infinitas fatorações. Quando a gente quer apenas fatorar, a gente quer encontrar fatores racionais. Mas aqui não dá para fatorar usando fatores racionais. E se eu puder usar irracionais, eu posso? Se você que puder usar irracionais, pode. Como é que se fatura o número 7? 7
é 7 vezes 1, mas se você puder usar irracionais, você coloca raiz de 7 vezes raiz de 7. Ah, mas aí não tem graça usando racionais, aí fica fácil, tem infinitas maneiras de fazer. Tá? Então, se você precisar fatorar por algum motivo, cancelar no denominador, né, você tem esse artifício aqui para fazer ele ser fatorado, forçando a barra. Olha esse outro aqui, A4 menos B4. O A4 menos B4 não é tão ruim assim. Ó, esse já foi. O A4... Bom, o A4 menos B4 não, eu estou falando A4 mais B4, desculpe. A4 mais B4 dá para fatorar? A4 menos B4 a gente sabe, é uma diferença de quadrados, né? O que vai dar A4 menos B4? Isso aqui vai dar A2 mais B2, que multiplica A2 menos B2, que por sua vez é A mais B, A menos B. Mas A4 mais B4, ó, vamos fazer uma jogada dessa aqui para somar e diminuir alguém para completar quadrados. Olha, isso aqui, A4 mais B4, eu vou somar e diminuir 2A2B2. Olha, então somando e diminuindo 2A2B2, a gente completou um quadrado aqui, né? Isso aqui é o quadrado de quem? É o quadrado de A2 mais B2. O quadrado de A2 mais B2, a gente completou ele aqui, né? Ficou exatamente isso aqui, A4 mais B4 mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. E aqui, esse menos A2B2 é um quadrado também. Vamos escrever ele como um quadrado. Isso aqui é o quadrado de quem? É o quadrado de raiz de 2 vezes AB. Raiz de 2 vezes AB ao quadrado. Realmente, raiz de 2 vezes AB ao quadrado vai dar isso. Aqui você somou e diminuiu, então não altera a expressão. Quer dizer, isso aqui na verdade é o A4 mais B4 que você deu uma mexida nele, tá? Então ficamos com a diferença de quadrados. Isso aqui é igual ao produto da soma pela diferença. Então o produto da soma da diferença vai ficar A2 mais B2 mais raiz de 2 vezes AB. A2 mais B2 mais raiz de 2 vezes AB. E A2 mais B2 menos raiz de 2 vezes AB. Então tá fatorado aí. Então A4 mais B4 dá para fatorar desse jeito. Só que a gente usou aqui expressão irracional, né? Olha, esse outro aqui não é muito difícil. A4 mais B4 mais A2B2. A4 mais B4 mais A2B2 parece o quadrado de A2 mais B2, só que tinha que ser 2 aqui. Não tem importância, a gente faz virar um 2 aqui. Você vira 2. E aí, para compensar, a gente subtrai o A2B2. Tá? Então fizemos aqui esse artifício. E aí nós ficamos com dois quadrados. Isso aqui virou o quadrado de A2 mais B2. A2 mais B2. E aqui menos, isso aqui é o quadrado de quem? De AB. Então fizemos aparecer uma diferença de quadrados e é totalmente honesta, porque não é irracional, né? Temos duas expressões racionais aqui. Então isso aqui vai ficar A2 mais B2 mais AB, que multiplica A2 mais B2 menos AB. Então tá feito aqui você. Vamos continuar fazendo aqui, essas três aqui já fizemos. Vamos fazer essa letra A. Letra A. 4x4 menos x2 mais 2x menos 1. O que isso aqui pode ser? x4, x2, x... Tem aqui expoente 1, expoente 2 e expoente 4, né?
eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou fazer agrupamento. Com 4 termos, com 6 termos, a gente desconfia de agrupamento, né? E aqui, a gente tem aqui 2x menos 1, aqui a gente tem 4 menos 1, deve pintar isso aí. Claro, eu já fiz antes, né? Então, aqui com 4x4 menos x2, vamos colocar em evidência x2. Ou x ao quadrado, né? x2 que multiplica 4x2 menos 1. E aqui, 2x menos 1, a gente deixa 2x menos 1 mesmo. E aí esse 4x2 menos 1 é uma diferença de quadrados. Diferença de quadrados que a gente pode fatorar como produto de uma soma por uma diferença. Então vamos repetir isso aqui. Isso aqui vai ser x2... O 4x2 menos 1, fatorando a diferença de quadrados, isso aqui vai ficar 2x mais 1 e 2x menos 1. Agora vamos colocar 2x menos 1 em evidência, porque aqui nesse produto tem 2x menos 1 e aqui tem 2x menos 1 também. Então isso aqui, colocando 2x menos 1 em evidência, vai ficar 2x menos 1. Vai ficar x ao quadrado, 2x mais 1, e esse 2x menos 1 vai ficar 1. Bom, isso aqui é uma expressãozinha, que eu espero que ela não seja feia, uma expressãozinha do terceiro grau. Olha aqui, isso aqui vai ficar 2x menos 1, isso aqui vai ficar 2x3 mais x2 mais 1. E agora eu vou usar um negócio aqui, olha só como é que a gente fatora isso, né? Fatora uma expressão do terceiro grau que ela não é cubo, não é nada, né? x3 mais y3, bom, não tem aqui. A gente tem cubo da soma, soma de cubos, não tem nada disso aqui. A gente tem aqui um trinômio que não é um trinômio do segundo grau. A gente aprendeu a fatorar trinômio do segundo grau, mas trinômio do terceiro grau não tem. Quer dizer, a técnica que a gente aprendeu não serve para ele, tá? Então agora eu vou ensinar um negócio que vai parecer mágica, mas na verdade é porque eu vou usar um tópico que eu não ensinei ainda, tá? Eu podia simplesmente não colocar esse exercício para vocês e colocar ele só lá no capítulo 21. Mas vamos ver, é uma técnica bem simples, tá? Eu vou mostrar rapidamente, não vou demonstrar nada. Quando a gente estiver estudando polinômios, a gente vai explicar essa técnica. Olha só, essa expressão 2x3 mais x2 mais 1. Se eu fizer x igual a 1, o que acontece? Vai dar. Por que eu estou fazendo isso? Calma, eu estou explicando a técnica. Olha, se você fizer x igual a 1, você vai ter aqui 2 mais 1 mais 1, vai dar 4. 4 não me interessa, eu quero 0. Eu quero colocar um valor de x aqui que faça essa expressão virar 0. Sabe um valor de x que vai fazer essa expressão virar 0? É menos 1. Então, vou fazer x igual a menos 1. Isso aqui tirado da cartola, porque eu vou ensinar depois por quê. Então, cartola. Bate escudo não, tá? É cartola. Depois que eu ensinar, vai deixar de ser tirado da cartola. Olha, se eu fizer x igual a menos 1, essa expressão vai dar 0. Né? Vai ficar 1 mais 1 menos 2 vai dar 0. Então, se x for igual a menos 1, a expressão vira 0. X igual a menos 1 anula a expressão. Isso é importante? É importante porque se x igual a menos 1 anula a expressão, isso significa que essa expressão tem um fator x mais 1. Ela é x mais 1 vezes alguma coisa.
Então, isso aqui é uma maneira de você encontrar um fator de primeiro grau embutido nessa expressão. Eu vou procurar um valor de x que faz a expressão virar zero. E como que você vai procurar valores de x? Você testa valores, tá? Para início de conversa, você vai testando valores. Você testa zero. Zero vai zerar essa expressão? Não. 1 vai zerar essa expressão? Não. E menos 1? Menos 1 sim. Tá, então se x igual a menos 1 vai zerar essa expressão, quer dizer que tem um fator x mais 1. É o número que você usou para zerar com sinal trocado. Então, se tem um fator x mais 1 aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa expressão e vou dividir por x mais 1. Tem um fator x mais 1 embutido ali, tá? Essa expressão é um múltiplo de x mais 1. Essa expressão danadinha, porque aqui eu já consegui fatorar parcialmente. Já arrumei um fator aqui. Agora, vamos arrumar um outro fator aqui dentro. Então, você vai procurar os fatores, são os números, são as expressões de tal forma que o x faz ela virar zero. Bom, então vamos pegar essa expressão aqui e vamos dividir por x mais 1. Então, eu vou colocar aqui 2x3 mais x2. Não tem x a expressão, então vamos botar 0x mais 1. E aí eu vou dividir isso aqui por x mais 1. Faz a divisão disso aqui. Então, dividindo 2x3 por x, isso aqui vai dar 2x2. Agora você pega o 2x2, multiplica por todo mundo aqui e passa para lá com sinal trocado. Então vai ficar menos 2x3, vai ficar menos 2x2. Aqui vai cortar e vai sobrar menos x2. Menos x2 mais 0x mais 1. E agora a gente vai dividir menos x2 por x, vai dar menos x. Agora multiplica e passa para lá com um sinal trocado. Então vai dar menos x2, vai ficar mais x2. Menos x vai virar mais x. O menos x2 vai cortar. Isso aqui vai dar 0x mais x, vai dar x. E aqui tinha esse 1 aqui, x mais 1. Agora a gente faz x dividido por x, vai dar 1. Aqui acabou o espaço, né? Acabou o vídeo. Então vai botar um mais 1 aqui. Agora a gente multiplica 1 por todo mundo e passa para lá com o sinal trocado. Vai ficar menos x menos 1 e vai dar resto 0. Então essa expressão dividida por x mais 1 dá como resultado 2x2 menos x mais 1. Então vamos reescrever essa expressão assim. 2x menos 1 já tinha esse fator. Essa expressão vamos trocar por x mais 1, que multiplica esse quociente aqui. 2x2 menos x mais 1. Pronto. E aqui, será que dá pra gente fatorar isso aqui? Dá sim. Olha só. Isso aqui é um trinômio do segundo grau, com A diferente de 1. Como é que a gente fatora isso? Já ensinamos, né? A gente vai desmembrar esse camarada do meio em dois números de tal que a forma que a soma, aquela história, soma e produto. Olha, você vai multiplicar o coeficiente de x2 pelo termo independente, o A vezes C. Então, 2 vezes 1. Então, a gente vai ter isso aqui, ó. Produto igual a 2. E aqui a gente vai ter soma igual a quanto? Menos 1. Quem são os dois números que multiplicados são 2? Ambos são negativos, né? Porque o produto é positivo. Multiplicados são 2 e a diferença é menos 1. Rapaz, não tem esses números. Olha só, quem são os números que tem produto 2 e soma menos 1? Produto 2 e soma menos 1. Lembra do método dos babilônios que eu ensinei? Como é que é? A gente pega a metade da soma, eleva ao quadrado e subtrai o produto, não é isso? E aí tira a raiz. Só que isso aqui vai dar 1/4 menos 2. 1/4 menos 2. Isso aqui vai dar raiz de menos 7/4.
Você não pode tirar raiz quadrada de número negativo. Então não dá para fazer isso, não dá para encontrar dois números de tal forma que o produto seja 2 e cuja soma menos 1. Isso significa que essa expressão aqui é uma expressão que não dá para fatorar, tá? A gente já viu que existem trinômios do segundo grau que você consegue fatorar e trinômios do segundo grau que você não consegue fatorar. Esse aqui é um que você não consegue fatorar. Por quê? Tem até uma condição para a gente ver isso, né? É quando a metade desse quadrado aqui é menor do que esse produto. Aí você vai ficar com a raiz de um número negativo que não pode. Então isso aqui não dá para fatorar. Vamos dizer, isso aqui não fatora. Não fatora. Então você só pode fatorar até aqui, tá? Você vai ter esses dois termos e esse outro termo de segundo grau. 2x menos 1. X mais 1. E esse aqui vai ficar assim mesmo. 2x2, não dá para fatorar mais. 2x2 menos x mais 1. Olha, continuando aqui, já fizemos essas 4. Vamos fazer a letra B aqui. Fatorar 2x3 menos 3x2 menos 27. Tem uma solução mágica para isso aqui, que é você somando e diminuindo um valor, aí você completa uns quadrados, cubos. Seria uma solução mágica, mas vamos mostrar uma solução não mágica, uma solução que vai na mosca, que você consegue fazer. Essa técnica que eu usei na questão 1, eu vou usar novamente. Eu fico devendo ensinar a vocês por que isso funciona, porque essa técnica, na verdade, é para fatoração, mas ela é lá do capítulo 21, tá? Então, repetindo, o que a gente faz aqui? A gente vai encontrar, primeiro, números que zeram a expressão. E como é que são esses números? A gente testou 0, 1, menos 1, tá? E vou te dar uma dica aqui, esses números são divisores desse termo independente aqui. Então eu vou testar. 0 é claro que não vai zerar a expressão, né? Vai dar menos 27. 1 sempre pode ser, né? Então vamos ver aqui. Será que fazendo x igual a 1, quanto é que vai dar essa expressão aqui para x igual a 1? Isso aqui vai dar 2 menos 3 menos 27. Deu 0? Não, não deu 0. Então não serve. Vamos ver se x igual a menos 1 dá certo. Fazendo x igual a menos 1, isso aqui vai dar menos 2, menos 3, menos 27. Não deu 0. Qual seria o próximo? 2? Não, tem que ser divisores desse número aqui. Então vamos testar x igual a 3. Fazendo x igual a 3, isso aqui vai dar 2 vezes 3 ao cubo. Vai dar 27, 27 vezes 2, 54. E aqui, 3 vezes 3 ao quadrado vai dar 3 vezes 9, 27. E aqui tem um menos 27. Então isso aqui dá 0. Já que dá 0, significa que tem aqui um fator x menos 3. Porque x igual a 3 vai dar um 0 aqui, multiplicando alguma coisa. Quer dizer, então, que isso aqui eu posso dividir por x menos 3. Vamos dividir essa expressão por x menos 3? Para fazer a divisão, a gente tem que ordenar e completar o polinômio, né? Então, isso aqui vai ficar 2x3 menos 3x2 mais 0x menos 27. E eu vou dividir isso aqui por x menos 3. Por quê? Porque x igual a mais 3 anula o polinômio. Então tem o fator x menos 3 aqui. X menos 3. Então a gente vai conseguir colocar x menos 3 em evidência nessa brincadeira. Então fazendo aqui a divisão, 2x3 divide por x, isso aqui vai dar 2x2. Agora multiplica o 2x2 por todo mundo e passa para cá com um sinal trocado. Então vai ficar menos 2x3 mais 3 vezes 6 mais 6x2. Então 2x3 vai cortar. Isso aqui vai ficar 6 menos 3, vai ficar 3x2. E esses termos aqui, 0x menos 27. 3x2 dividido por x, isso aqui vai dar 3x. Agora multiplica o 3x por todo mundo.
e passa para cá com o sinal trocado. Então isso aqui vai ficar menos 3x2 menos, vai ficar mais 9x. 3x2 vai cortar, vai sobrar 9x menos 27. Finalmente, 9x por x vai dar 9. Então, 9 vezes isso passa para cá com o sinal trocado, vai ficar menos 9x mais 27. Somando, isso aqui vai dar 0, 0. Resto 0, claro, porque ele é divisível. Ele tem esse fator x menos 3. Então, essa expressão aqui pode ser escrita como x menos 3, que multiplica esse quociente, 2x2 mais 3x mais 9. Isso aqui dá para fatorar? Olha só. Isso aqui eu tenho que prosseguir fatorando isso. Fatoração do trinômio do segundo grau. Eu tenho A diferente de 1. Então eu tenho que procurar aquela história de soma e produto, né? Para desmembrar esse termo do meio. Olha só. Soma igual a 3 e produto igual a 2 vezes 9, 18. Dá para fazer isso? Não. Não dá para fazer porque esse produto é muito grande. Quando você fizer aquele método dos babilônios, fizer a metade da soma ao quadrado menos o produto, vai dar um negativo. E não tem raiz de negativo. Não dá para extrair raiz. Então isso aqui não dá para fatorar. Isso aqui não fatora. Né? Tem trinômio de segundo grau que dá para você fatorar e tem trinômio que não dá para fatorar. Depende dos termos aqui. Então, esse exercício número 2, ele é isso aqui. Ele fatorado vai ficar x menos 3, que multiplica isso aqui. 2x2 mais 3x mais 9. Ok, fizemos 5 até agora. Eu vou fazer os outros 5... nos próximos vídeos, porque agora não, porque agora acabou a bateria da câmera, tá? Tem que recarregar. Muito bem, já fizemos essas 5, vamos fazer essa aqui agora, letra C, x3 menos 3x mais 2. Olha só, é um trinômio, né? Só que isso aqui não é um trinômio do segundo grau, é um trinômio do terceiro grau. Qual é o método geral para resolver esse tipo de fatoração? Quando é do terceiro grau, quarto grau, quinto grau, você vai fazer o seguinte: você vai procurar uma raiz através de testes, tentativa e erro. Às vezes é fácil, quer dizer, geralmente é fácil. Por exemplo, a gente observa aqui que o valor de x, 1, né? X igual a 1, vai fazer isso aqui virar 0. Olha só, se você substituir o valor de x por 1, isso aqui vai ficar 1 menos 3 mais 2. Isso aqui dá 0. Ou seja, já que o valor de x é igual a 1, faz essa expressão virar 0, isso significa que essa expressão ela é da forma x menos 1 vezes alguma coisa. Claro que alguma coisa do segundo grau, né? Porque a expressão do terceiro grau, se você colocar x menos 1 em evidência, você vai ter aqui nesses outros parênteses uma expressão do segundo grau. Então, x igual a 1 faz essa expressão virar 0, porque tem um fator x menos 1, né? Se você botar x igual a 1 aqui, isso aqui vai ficar 1 menos 1, que é 0. Isso é um teorema da álgebra. Esse teorema aqui, ó. Se P de A vale 0, então o P vale x menos A vezes um Q, que é uma outra expressão. Claro, isso aqui vale para polinômios. Em muitos casos vale para outras expressões, mas eu estou me referindo aqui a polinômios, tá? Então, quando você tem que fatorar um polinômio, você tem que procurar um valor de x que faz esse polinômio virar 0. Isso significa que existe ali um fator x menos a, no caso aqui x menos 1. E aí você faz a divisão desse polinômio por esse fator e você vai descobrir esse fator aqui. Então vamos fazer a divisão desse polinômio por x menos 1.
Como é que a gente faz a divisão de polinômio? A gente tem que escrever o polinômio na forma completa e ordenada. Então, para ficar completo e ordenado, você vai escrever ele assim: x3 mais 0x2 menos 3x mais 2. Né? Ele está completo porque eu completei aqui o termo de segundo grau e ele está ordenado porque eu estou colocando aqui potências decrescentes de x. E agora a gente pode fazer a divisão. Então vamos fazer x3 mais 0x2 menos 3x mais 2. Vamos dividir por x menos 1, que é o fator que eu encontrei aqui. X menos 1. Então vamos lá. Começa baixando aqui o x3, que é o termo de maior grau. x3 dividido por x dá x2. Aí você multiplica o x2 por todo mundo aqui e coloca aqui com o sinal trocado. Então vai ficar x2 vezes x, vai dar x3, você vai botar menos x3. x2 vezes menos 1 vai dar menos x2, só que você vai colocar para lá mais x2, né? Você troca o sinal. E agora você faz a soma. Esse x3 vai morrer e aqui você vai ficar com 0x2 mais x2 e isso vai dar x2. Atenção, você tem que ainda colocar esses restantes, esses termos restantes aqui que você ainda não terminou de fazer a divisão. Quando você fizer isso, cuidado para você não errar nessa cópia, tá? Isso é uma fonte de erro. Você pode deixar esse x2 sozinho e considerar que a expressão continua aqui em cima, tá? Cuidado para não errar. Ou então você pode escrever ela toda aqui embaixo, a parte restante, mas cuidado para você não trocar um sinal, nada disso. Bom, continuando então, nós vamos ter x ao quadrado dividido por x, e isso aqui vai dar x. Então agora multiplica o x por todo mundo aqui e coloca aqui com o sinal trocado. Então x vezes x vai dar x2, vai colocar aqui menos x2. X vezes menos 1 vai dar menos x, você vai colocar aqui mais x. Pronto. Aí você soma, o x2 vai morrer, aqui vai dar menos 3x mais x, é menos 2x. E ainda tem esse menos 2 aqui. Aliás, mais 2, né? Presta atenção. Mais 2. E agora dividindo aqui, menos 2x por x vai dar menos 2. Menos 2. Multiplica e troca o sinal. Isso aqui vai dar então mais 2x menos 2. Vai dar resto zero, né? Vai zerar todo mundo aqui. Então nós podemos escrever que essa expressão aqui que a gente está querendo fatorar é a mesma coisa que é x menos 1, que é o divisor aqui dessa nossa divisão. Então isso aqui vai ficar x menos 1, vezes o quociente que a gente encontrou, que é isso aqui. x2 mais x menos 2. Pronto, ela está escrita dessa forma aqui. Dá para fatorar ainda? X menos 1 não, já acabou. Isso aqui é um trinômio do segundo grau. Dá para fatorar ainda? Sim. Você vai fazer aqui por soma e produto, né? Quem são os dois números que multiplicados dão 2 e cuja diferença é 1, porque aqui, como o produto é negativo, eles têm sinais contrários, né? Quem são esses números? 1 e 2. O 2, que é o maior, vai ficar com o sinal do meio, que é positivo. Então isso aqui fatorado vai ficar esse x menos 1, que já estava lá, e aqui, fatorando esse trinômio do segundo grau, a gente vai ficar com x mais 2 vezes x menos 1. Então agora está completamente fatorado em fatores do primeiro grau. A gente pode juntar esse x menos 1 com esse x menos 1. Isso aqui vai ficar x menos 1 ao quadrado vezes x mais 2. Então essa expressão está aqui agora fatorada. Agora vamos fazer a letra D. Olha, tinha um erro aqui, um errinho bobo, tá? É porque aqui estava 25, eu troquei para 29. 25 dá certo também, é só que com 29 vai ficar uns números mais bonitos, tá? Com 25 ia dar raiz. Mas eu vou fazer com 29 que fica com números mais bonitos, tá? Aí dá certinho a resposta lá do gabarito. Era um erro de gabarito que estava lá. Então vamos fazer x4 menos 29x2 mais 100.
Olha só, pessoal, isso aqui é um polinômio de quarto grau que a gente quer fatorar, né? E a gente viu que tem algumas técnicas para fazer isso. Uma delas era descobrir uma raiz, né? Substituir valores de x e fazer a divisão, como a gente fez o exercício anterior. Agora, esse aqui é um tipo especial de equação que a gente estuda lá no capítulo 15. Ele se chama equação biquadrada. Sabe por que é uma equação biquadrada? Porque só tem potências de x do quarto grau e do segundo grau. Sendo assim, a gente pode fazer a seguinte substituição de variável. Podemos chamar x ao quadrado de y. E aí a nossa expressão vai ficar assim, ó. O x à quarta vai ser y ao quadrado. Esse x ao quadrado a gente chamou de y, então vai ficar menos 29y mais 100. Pronto, ficamos com uma expressão do segundo grau que é fácil fatorar, né? Fatoração do trinômio do segundo grau, soma e produto de Steven, é aquilo tudo lá. Olha só, quem são os dois números que multiplicados dão 100 e somados dão 29? Ó, produto é 100. E a soma é 29. Quem são eles? Fácil de ver. É 4 e 25. Né? 4 vezes 25 dá 100. E 4 mais 25 dá 29. Então essa expressão aqui pode ser escrita dessa forma. Y menos 4 que multiplica y menos 25. Né? Usando o produto de Steven aqui. Bom, então já está fatorado. Agora vamos colocar lá de volta o x ao quadrado no lugar de y. Então a nossa expressão vai ficar assim. Isso aqui vai ficar x ao quadrado menos 4, que multiplica x ao quadrado menos 25. E essa expressão aqui é um produto de duas diferenças de quadrados. Olha só, x ao quadrado menos 4 é uma diferença de quadrados e x ao quadrado menos 25 é uma diferença de quadrados. Puxa vida, mas isso aqui é matéria de qual capítulo? Eu estou usando coisa aqui do capítulo 15. Pois é, eu estou misturando. Tudo é álgebra na verdade, né? A princípio você consegue resolver um problema só usando conceitos dos capítulos iniciais, mas quando você sabe alguma coisa lá da frente, claro que fica mais fácil. Tornar-se-ia uma questão fácil, né? Então, como é que é x ao quadrado menos 4? Fatorado, isso aqui é uma diferença de quadrados, isso aqui vai ficar x mais 2, que multiplica x menos 2. E x ao quadrado menos 25, fatorado, tranquilo também. Isso aqui é x mais 5, que multiplica x menos 5. Então, ó, tá aqui a expressão fatorada. Essa outra aqui também é tranquila, ó. 16k elevado à quarta menos 20k ao quadrado mais 4. É uma outra expressão biquadrada, né? Então, aqui como só tem k elevado ao quadrado e k elevado à quarta, nós podemos fazer uma substituição, né? Vamos chamar, por exemplo, de m. Vamos chamar de m igual a k ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar m. Isso aqui vai ficar m2, né? M ao quadrado. Então essa expressão vai poder ser escrita assim. 16 m2 menos 20m mais 4. Coisa tranquila? Eu posso, antes de mais nada, colocar 4 em evidência. Isso aqui vai ficar 4, que multiplica 4m2 menos 5m mais 1. Tá? Um trinômio do segundo grau em M, né? Fácil de fatorar. Como é que a gente fatora mesmo isso aqui? O trinômio do segundo grau. Quando você tem o coeficiente da letra ao quadrado, esse coeficiente diferente de 1, como é que a gente faz? A gente multiplica esses dois e aí a gente acha os números. Produto 4 e soma 5. Quem são eles? 1 e 4. Então vamos desmembrar esse 5 aqui em 1 e 4. Vai ficar assim. O 4 já estava lá. 4m2. Então esse menos 5m, vamos escrever aqui. Menos 4m menos m, tá? Então eu transformei
o menos 5m em menos 4m menos m. E aqui a gente repete o mais 1. E aí vai aparecer um agrupamento, né? Olha aqui, juntando esses dois e juntando esses dois aqui. Isso aqui vai ficar 4. Aqui a gente pode colocar em evidência 4m. Vai ficar 4m que multiplica m menos 1. E aqui a gente tem m menos 1 também, né? É só trocar o sinal. Então isso aqui vai ficar menos m menos 1. E aí podemos agora colocar m menos 1 em evidência. Vai ficar o 4 que já estava lá. O m menos 1 que colocamos em evidência. E quem é que vai ficar no outro parênteses? Vai ficar 4m menos 1. Tá aqui a expressão fatorada com m. Agora eu vou colocar de volta lá K2 no lugar de m. Então isso vai ficar assim. 4K2 menos 1. E aqui vai ficar 4K2 menos 1. Calma que ainda não acabou. Olha só, isso aqui é uma diferença de quadrados. Isso aqui é uma outra diferença de quadrados, né? 4K é um quadrado, 4K2 é um quadrado e 1 também é um quadrado. Então como é que vai ficar isso aqui no fim das contas? O 4 que já estava lá, esse K2 menos 1 vai ficar K mais 1 que multiplica K menos 1. E esse 4K2 menos 1, como é que vai ficar isso aqui? Quem são os números envolvidos aqui que estão elevados ao quadrado? É 2K e 1. Então isso aqui vai ficar 2K mais 1 vezes 2K menos 1. Então a expressão de quarto grau ficou aqui com esses 4 fatores do primeiro grau. Olha, essa letra G aqui eu não vou fazer porque a outra biquadrada também, tá? O mesmo processo dessa daqui. Vamos fazer essa letra F. 4x2y2 menos isso aqui ao quadrado. X maior que 0, y maior que 0 e z maior que 0. Então tá aqui, lembrando que x, y e z são positivos, que o problema falou, né? O que é isso aqui? É uma diferença de quadrados. Ó, 4x2y2 é um quadrado. E essa expressão está elevada ao quadrado. Então isso aqui é uma diferença de quadrados. Como é que a gente pode escrever isso? Então, é o produto da soma pela diferença. Soma e diferença de quem? Do 2xy e do x2 mais y2 menos z2. Então isso aqui vai ficar soma 2xy. Então a gente vai fazer aqui a soma deles. O outro número é o x2 mais y2 menos z2. Pronto. Isso aqui é a soma deles, né? Vezes a diferença. Quem é a diferença aqui? É isso aqui menos isso. Então isso aqui vai ficar 2xy menos essa expressão. Só que você colocando menos vai ficar menos x2 menos y2 mais z2. Então, soma vezes diferença. Agora vamos olhar essas expressões aqui, que ainda tem mais coisa para fatorar. Olha só. x2 mais y2 mais 2xy é um quadrado. Isso aqui é o quadrado de quem? É o quadrado de x mais y. Não é isso? E z2 também é o quadrado, né? Menos z2. Então esse primeiro colchete, na verdade, é uma outra diferença de quadrados. E aqui vai acontecer a mesma coisa. Quem são os números que estão envolvidos? Olha, z2 é um quadrado. E aqui a gente tem x2. Olha só, essa expressão aqui é quase a mesma coisa que x menos y ao quadrado, né? Se você fizer x menos y ao quadrado, vai ficar x2 mais y2 menos 2xy. Só que está todo mundo com o sinal trocado aqui, né? É porque isso aqui, na verdade, é menos x menos y ao quadrado, né? X menos y ao quadrado é isso aqui com sinais trocados. Então, bota lá o menos. Então, essa expressão desse segundo colchete, nós vamos escrever assim. Isso aqui
é menos esse quadrado. Então eu vou escrever Z2 menos isso aqui ao quadrado. Menos x menos y ao quadrado. Pronto, então essa expressão aqui, rearrumando, ela é uma outra diferença de quadrados, né? Claro, você tinha que dar essa sacada aqui de entender como é que esses sinais aqui estão organizados. Então, olha, diferença de quadrados aqui é uma outra diferença de quadrados. Então, isso eu posso fatorar e isso aqui também eu posso fatorar. Esse primeiro colchete vai ficar assim, a soma vezes a diferença. Então, isso aqui vai ficar x mais y mais z. E a diferença, x mais y menos z. E esse outro aqui é a mesma coisa, vai ficar z mais x menos y, que é a soma deles, né? Z mais o número que está elevado ao quadrado, e z menos x menos y. Quando você colocar menos x menos y, vai ficar menos x mais y. É só uma brincadeira de sinais, né? Então tá aqui, a expressão está totalmente fatorada em expressões do primeiro grau. Então nós vimos no exercício anterior como é que a gente faz para fatorar polinômios, né? Pois é, lá era desafio, era fatoração por artifício. Agora vamos ver o método direito, né? Como é que a gente faz para fatorar polinômios? A gente viu que a gente tem que encontrar um valor de x que faz o polinômio virar zero. Mas tem outras formas. Por exemplo, esse aqui eu posso facilmente utilizar aqui uma fatoração por agrupamento. Olha só. Coeficiente 1, coeficiente 5. Coeficiente 1, coeficiente 5. Isso aí dá pra gente desconfiar que dá pra fazer alguma coisa com x mais 5 aí, hein? Olha só. Se você colocar x ao quadrado em evidência, nesses dois termos, você vai ficar x ao quadrado que multiplica x mais 5. E aqui você tem x mais 5 também. Olha, x mais 5 também. Então você pode colocar x mais 5 em evidência nessa história. Isso aqui vai ficar x mais 5 que multiplica x ao quadrado mais 1. Certo? X ao quadrado mais 1 não dá para fatorar, porque isso aqui nunca vira zero. As expressões do segundo grau, elas podem, dependendo da expressão, ela pode ser fatorada ou não. Essa aqui não dá. Qualquer expressão da forma x ao quadrado mais um número positivo, vamos botar um número positivo aqui, 10, por exemplo, isso aqui não dá para fatorar. Mas se fosse menos 10, daria. X ao quadrado menos 10 daria para fatorar. Ah, mas 10 não é quadrado? Você dá um jeito. Ó. Isso aqui é x mais raiz de 10, que multiplica x menos raiz de 10. Né? Então, quando é menos, você pode botar a raiz desse camarada aqui. Agora, quando é mais, não dá para você fazer isso. Aqui é o caso, tá? X ao quadrado mais 1 é uma expressão do segundo grau que não dá para fatorar. Então, esse polinômio está totalmente fatorado aqui. Não dá para fatorar mais. Olha esse outro aqui, ó. Isso aqui é o caso da biquadrada, né? Que a gente viu lá no exercício, ó. Ela é biquadrada porque ela só tem aqui termo do segundo e do quarto grau. Se fosse do terceiro grau e do sexto, também daria para fazer essa mesma coisa, tá? Mas aqui vamos fazer do segundo e quarto, ó, vamos fazer nessa expressão, vamos trocar o x ao quadrado por y. Aí a expressão vai ficar assim, ela vai ficar y ao quadrado mais 6y menos 16. Um trinômio do segundo grau em y, que a gente fatora facilmente usando o produto de Steven ao contrário, né? Soma e produto. Quem são os dois números que multiplicados são 16 e a diferença é 6? Por que é a diferença? Porque aqui é menos. Quando aqui é menos, quer dizer que eles têm sinais contrários, né? Então um é positivo e o outro é negativo. Tá, diferença 6 e produto 16. Quem são eles? 2 e 8. 2 e 8. Então é o x alguma coisa 2 e x alguma coisa 8. Que é alguma coisa? Os sinais. Tá, o 8 é o maior deles, e o maior sempre fica com o sinal do meio, o sinal do termo de primeiro grau. Então, isso aqui é mais 8, e o 2 é que vai ficar com menos. Realmente, quando você multiplicar,
você vai ficar aqui com mais 8x menos 2x. Aliás, eu já fiz besteira aqui, rapaz. Eu troquei x por y. Tá errado isso, né? Era para fazer com y. Mas eu dou um jeitinho nisso. Já vou botar x ao quadrado aqui. Pronto, já remendei. X ao quadrado é a mesma coisa que y. Então já tá lá com x. Olha, x ao quadrado menos 2 e x ao quadrado mais 8. Já está fatorado? Dá para fatorar mais? Aí o que vai acontecer? Olha, o x ao quadrado mais 8 não dá para fatorar mais. É o mesmo caso desse x ao quadrado mais 10. Por quê? Porque aqui é positivo. Ele não é uma diferença de quadrados. Mas aqui dá para fatorar. Porque esse 2 aqui é negativo, né? Menos 2. Então isso é uma diferença de quadrados. O quadrado de x e o quadrado de quem? Da raiz de 2. Ah, se fosse 9 era fácil, é 3, né? Mas se é 2, é raiz de 2. Então isso aqui, fatorado, vai ficar x mais a raiz de 2, x menos a raiz de 2, que é esse primeiro aqui fatorado, e esse x ao quadrado mais 8 não dá para fatorar, porque aqui é mais. Você só fatora quando é menos, é uma diferença de quadrados. Então tá aqui fatorado a sua expressão do quarto grau, tá? Essa outra aqui, ó, mesma coisa, x à quarta mais 2x2 mais 9. Já digo de cara para vocês. Isso aqui não dá para fatorar, porque esse 9 aqui é muito grande. Se fosse um número menor que 1, daria. Olha só. Vou fazer com calma aqui. Vamos chamar, ó, eu tenho segundo grau e quarto grau. Então, eu vou chamar o x ao quadrado de y. A nossa expressão, então, vai ficar assim. Y ao quadrado mais 2y mais 9. Tá, é um trinômio do segundo grau em y. Como é que a gente fatora? Isso aqui é y mais alguma coisa e y mais alguma coisa. Quem são esses números? São números que têm soma 2 e produto 9. Soma 2 e produto 9. Dá para fazer isso? Não dá para fazer isso. Como é que você sabe? Tem um critério. Eu até já mostrei aqui, tem lá a ver com o método dos babilônios. Você pega metade dessa soma, eleva ao quadrado e subtrai isso. Se der negativo é porque não pode. Ó, a metade da soma vai dar 1. Eleva ao quadrado, dá 1. Aí você subtrai o produto, 9. Isso aqui deu menos 8. Aí você iria extrair a raiz disso, né? Se lembra? Mas é menos 8, não dá, porque esse número está muito grande. Então isso aqui não dá para fatorar. Vamos botar aqui esse x mal criado aí. Não tem como fatorar, tá? É porque isso aqui, na verdade, você pode escrever assim. Isso aqui é o y mais 1 ao quadrado mais 8. Né? Pega esse 9 e desmembra. Põe 8 mais 1. Vai ficar com quadrado. Isso aqui nunca dá zero. Isso aqui é sempre positivo ou zero, porque é um quadrado. Né? Então a expressão nunca zera. Quando ela nunca zera, quer dizer que ela não tem fatores. Isso na verdade é um assunto bem mais complicado, que é lá do capítulo 21, tá? Não se preocupe, mas é que eu acho que você não deve esperar até o capítulo 21 para aprender a fatorar polinômios. Então eu estou puxando lá da frente algumas coisinhas para fazer fatoração, digamos assim, seria uma fatoração avançada, tá? Mas essa é a ideia. Quando uma expressão nunca zera, quer dizer que não dá para fatorar. Expressões polinomiais, tá? Olha, isso aqui também é fatoração de polinômios. Você tem aqui nesse polinômio, ele é de sexto grau, mas ele só tem o termo de terceiro grau e de sexto grau. A gente pode fazer, então, essa substituição aqui. Adivinha? Vamos chamar x3 de y. Y é x ao cubo. Então essa expressão vai poder ser escrita assim. Isso aqui vai ser y ao quadrado. Isso aqui vai ficar menos 7y menos 8. Pronto, ficou um trinômio do segundo grau em y, que vocês já estão cansados de saberem fatorar. Olha aqui, soma e produto. É um produto de Steven, né? Soma e produto. Produto 8. Diferença 7. É diferença porque o produto é negativo. Eles têm sinais contrários. Então isso aqui é diferença, não é soma. Então tá, diferença 7, produto é 8. Quem são eles? 8 e 1. 8 e 1. Então isso aqui é y alguma coisa 8 e y alguma coisa 1. Que alguma coisa são os sinais, mais e menos. O 8 é o maior. Aliás, esse 8 aqui é o maior.
ele vai ficar com esse sinal aqui, com menos. Agora a gente coloca de volta, no lugar de y, x ao cubo. Então essa expressão vai ficar assim. X ao cubo menos 8, que multiplica x ao cubo mais 1. Acabou? Não, ainda tem coisa aqui para fatorar. Olha só, isso aqui dá para fatorar. Isso aqui é uma diferença de cubos. Claro, 8 é um cubo, mas se não fosse, você colocaria uma raiz cúbica. Se fosse 5 aqui, 5 não é cubo, mas você coloca lá a raiz cúbica de 5 e tá certo do mesmo jeito, tá? Então isso aqui é uma diferença de cubos. O cubo de x e o cubo de 2. Como é que a gente fatora isso? Lembra? Diferença de cubos. Isso aqui vai ser x menos 2, que multiplica x ao quadrado mais 2x mais 4. Né? O quadrado do primeiro e o produto dos números e o quadrado do segundo. Tá? Então tá fatorado aqui esse x elevado à oitava, x ao cubo menos 8. E aqui é a mesma coisa. Isso aqui é uma soma de cubos. Como é que a gente fatora? Isso aqui vai ser x mais 1. E aqui você vai ficar com x2 menos x mais 1. Então, esse produto aqui é a fatoração desse termo. E esse produto aqui é a fatoração desse termo. Está aqui totalmente fatorada a sua expressão do sexto grau. E agora, chumbo grosso, uma expressão do quarto grau, é um polinômio do quarto grau completo, que não dá para você fazer nenhuma fatoração aí, rapaz. Você vai ter que utilizar o método tradicional, tá? Qual é o método tradicional? É você procurar raízes e fazer a divisão. Já fiz exercícios desse tipo aqui. Olha só, nós vamos procurar raízes por tentativa. Essas raízes são divisores desse número 18. São divisores de 18. Quer dizer, pode ser 1, 2, 3, 6, 9 ou 18. Com mais e com menos. Na verdade é esse número dividido por esse coeficiente, mas como esse coeficiente aqui é 1, então é só divisor do 18 mesmo. Então vamos testar, gente, caramba, é muito teste para fazer, hein? Pô, será que o professor botou uma raiz aí que seja fácil de achar logo de cara? Vamos começar com x igual a 1. Se a gente começar testando x igual a 1, é o primeiro teste. Fazendo x igual a 1, isso aqui vai dar quanto? Vai ficar 1 menos 3, menos 7, mais 27, menos 18. Quanto é que dá isso aqui? Olha aqui, ó, 27 menos 18 dá 9. 9 mais 1, 10. 10 menos 3 menos 7 dá 0. É de propósito, tá? Quando fiz esse exercício aqui, eu coloquei logo para dar certo logo no 1, tá? Para você não ficar tentando muito. Mas se não fosse 1, você ia ter que tentar o 2, o 3, todos eles. Você vai encontrar alguns. Quer dizer, não é que você vai encontrar, pode ser que não seja nenhum deles. Mas se tiver uma raiz racional, é uma dessas que são divisoras disso aqui. Isso é um teorema da álgebra. Tá, então x igual a 1 é raiz. Isso significa que essa expressão ela pode ser escrita como x, que mais? X menos 1. Porque x igual a 1 faz ela ser 0. Então isso aqui é x menos 1 vezes alguma coisa. Portanto, eu tenho que pegar esse polinômio de quarto grau e dividir por x menos 1 para descobrir esse polinômio. E aí eu vou pegar esse outro polinômio aqui e vou fazer a mesma coisa com ele. Isso é trabalhoso mesmo, rapaz. Resolver a equação do quarto grau através de fatoração não é fácil. Quer dizer, fácil só é trabalhoso. Então você já viu que uma das aplicações da fatoração é para você poder resolver a equação, né? Você transforma a expressão em fatores e aí você acha quando é que aquela expressão dá 0. Então é quando você tem, no caso aqui, x igual a 1, x igual a, no caso aqui, x igual a 2 e assim por diante. Olha, vamos então fazer a divisão desse polinômio aí. Fazer divisão de polinômios tem que fazer com muita calma para não errar. Então, o polinômio está ordenado? Tá. E está completo? Também. Ó, quarto, terceiro, segundo, primeiro. Então, todos os termos aqui. O polinômio já está completo e ordenado. Capítulo 3.
Vou dividir isso aqui por x menos 1. Bom, x4 dividido por x vai dar x3. Multiplica o x3 por todo mundo e joga para cá com sinal trocado. Então vai ficar menos x4 mais x3. Só. x4 vai morrer e vai sobrar aqui menos 2x3. Menos 2x3. Aí você pode lembrar que a expressão é essa toda aqui, tá? Ou então copiar isso aqui embaixo com cuidado para não errar. Vou fazer isso. Menos 7x2 mais 27x menos 18. Pronto. Agora esquece isso. Agora olha para cá. Menos 2x3 eu vou dividir por x. Vai dar menos 2x2. Agora multiplica o menos 2x2 aqui. E joga para cá com sinal trocado. Vai ficar mais 2x3. E aqui vai ficar menos, vai dar mais, mas vem aqui para cá com menos. Então vai ficar menos 2x2. Aqui vai morrer. Vai ficar menos 9x2. Menos 9x2 mais 27x menos 18. E agora menos 9x2 dividido por x, isso vai dar menos 9x. Multiplica e passa para cá com sinal trocado. Então isso aqui vai dar menos mais 9x2. Vai ficar mais menos 9x. Pronto. Aqui vai morrer. E fazendo essa continha aqui vai dar 18x menos 18. Finalmente, 18x menos 18. Vou dividir o 18 por x, vai dar 18. 18. Multiplica o 18 por todo mundo aqui, vai ficar menos 18x. Calma aí. Menos mais, vai virar mais 18 aqui. E aqui vai dar resto 0. Isso aqui é o quociente. Legal. Então essa expressão que a gente quer fatorar, bagunça, ela é x menos 1, que multiplica essa expressão do terceiro grau. x3 menos 2x2 menos 9x mais 18. E aí eu tenho que fazer novamente a mesma coisa. Eu tenho que testar números no lugar de x, que são divisores, no caso aqui, divisores de 18 ainda, que anulem essa expressão e aí fazer a divisão por isso. Só que aqui eu vou enxergar com grande facilidade que aqui dá para fazer um agrupamento, né? Olha, fatoração por agrupamento aqui. Esses quatro termos, ó. Coeficiente 1, coeficiente 2, menos 2, né? Coeficiente menos 9, coeficiente mais 18. De repente dá para fazer um agrupamento aqui. Eu vou botar em evidência aqui, nesses dois primeiros, x ao quadrado. E aqui eu vou botar em evidência 9. Vai ficar assim, ó. X menos 1 já estava lá. Isso aqui vou ficar x ao quadrado. X menos 2. E aqui eu vou botar menos 9. Menos 9. Com esses dois aqui eu vou botar menos 9, que multiplica x menos 2. E aí a gente vê um fator comum x menos 2. Então podemos colocar em evidência, quer dizer, é o tal agrupamento sendo feito aí, né? Vai ficar então x menos 1, que multiplica x menos 2, que multiplica x ao quadrado menos 9. Adivinha? Primeiro, acabou meu espaço. Segundo, é que aqui ainda dá para fazer mais uma fatoração. Isso aqui é uma diferença de quadrados. X ao quadrado menos 9 são os quadrados de x e de 3. Então, fatorando esse x ao quadrado menos 9, a expressão total vai ficar assim. X menos 1 vezes x menos 2 vezes, pode fazer isso? X mais 3, x menos 3. A expressão toda, então, fatorada, vai ficar desse jeito aqui. Claro, toda vez que você vê uma questão disso, quem bolou a questão não fez com números aleatórios. O autor da questão pegou uma fatoração bonitinha, com números inteiros, e multiplicou e deu um negócio e colocou lá para você. Se você pegar genericamente quaisquer coeficientes aqui e fizer a fatoração, vai acabar caindo num negócio feio, com raiz quadrada,
né? Isso normalmente acontece. Se acontecer, você não se espante. Agora observe o seguinte, todos os capítulos do algebrista têm questões, claro, tem muitos exercícios e tem questões de provas no final, né? Agora, quando você olhar, por exemplo, fatoração, produtos notáveis, né? Tem pouca questão de prova, sabe por quê? Porque, na verdade, não tem questão de prova que fala assim, fatora isso aqui, multiplica isso aqui, divide isso aqui, não tem. Esses assuntos são ferramentas que servem para fazer questões de capítulos lá da frente, lá de cima. Então é muito difícil você encontrar uma questão de prova assim, fatora isso aqui. Normalmente quando tem, claro, quase sempre você tem que fatorar alguma coisa, tem que fazer alguma operação, trabalhar com uma fração algébrica, resolver uma equação. Quase sempre é isso. Então vocês vão encontrar fatorações para fazer, só que isso tá junto de outras coisas lá, tá? Por exemplo, essa questão aqui que caiu na EPICAR 2010. Olha, uma expressão algébrica complexa. A EPICAR gosta muito de fazer isso, tá? Todo ano colocam lá uma expressão algébrica complicada para você calcular. Às vezes eles colocam 4 numa questão só, para você dizer qual que está certa e qual que está errada. Aí você tem que resolver as 4. É um trabalho danado. Olha só essa questão aqui da EPICAR. O que eles falam? Olha, considere os números reais A, B e X de tal forma que o X seja igual a A mais B e o X elevado a menos 1, quer dizer, o inverso de X, seja igual a A menos B e que A e B sejam diferentes de zero. Olha só, pessoal. Eu não posso deixar passar isso aqui, tá? A diferente de B diferente de zero. Olha só, isso aqui, na verdade, não existe, tá? O matemático detalhista, digamos assim, preciso, ele não escreve isso aqui, porque na verdade não existe a desigualdade com 3. O que existe é o seguinte, ó, existe A igual a B, sim, existe A igual a B. E existe B igual a C, existe, isso aqui é uma igualdade, isso aqui é uma igualdade. Agora, quando você escreve A igual a B igual a C, você está querendo dizer que A é igual a B e B igual a C. Isso aqui é uma imprecisão, mas é aceitável. Você está entendendo que eu estou falando que os três são iguais. E quando você fala que A igual a B e B igual a C, automaticamente isso aqui implica que A também seja igual a C, por causa de propriedades da igualdade, tá? Mas eu não vou falar, é negócio de transitiva, simétrica, reflexiva, eu não vou falar, porque eu até esqueci o nome, eu sempre confundo reflexiva com transitiva, com simétrica, tá bom. Então, se um número é igual ao outro, um primeiro igual ao segundo e o segundo igual ao terceiro, significa que o primeiro é igual ao terceiro, tá? Isso aqui significa, então, que os três são iguais. A igual a B, B igual a C e C igual a A. É como se fosse assim, ó. A, B, C. Todo mundo igual. Que coisa maravilhosa. Agora, a desigualdade não tem essa propriedade. Por exemplo, 1 é diferente de 2. E 2 é diferente de 1, não é verdade? É. Essas coisas estão certas. 1 é diferente de 2 e 2 é diferente de 1. Aí se você escrever assim, 1 diferente de 2, diferente de 1, você está falando então que 1 é diferente de 1. E 1 é diferente de 1? Isso está certo? 1 é diferente de 1? Tá? Então na desigualdade, na verdade, é impreciso escrever isso aqui. Por exemplo, você está escrevendo que A é diferente de B, diferente de 0. Ele quer dizer, na verdade, que o A não é 0, e o B não é 0, e que o A não é B. É isso que ele quer dizer, mas na verdade isso aqui não é o jeito certo de escrever isso, tá? Então, a rigor, ele teria que falar A é diferente de B, A é diferente de 0 e B é diferente de 0. Assim, tá mal feito, tá? Mas você entendeu o que ele quis dizer, tá? Esse cara tá querendo dizer que A e B são diferentes e não são 0. Mas tá impreciso.
Então olha só, o A e B são números diferentes, não são nulos, e são tais que o A mais B vale x e o A menos B é 1 sobre x. Olha só, e aí ele pede para você calcular essa expressão. Olha só, se você tiver que o A mais B vale x e que o A menos B vale x a menos 1, que é a mesma coisa que 1 sobre x, você poderia resolver esse sistema e descobrir quem é o A e quem é o B, usando apenas x. Por exemplo, se você somar essas duas equações, você vai ficar com... Soma isso com isso. Vai ficar com 2A. O B vai cortar, né? Vai ficar B menos B. E aqui vai dar x mais 1 sobre x. Então o A seria igual a metade disso. É 1/2 de x mais 1 sobre x. Você achou o valor de A. E aí você podia fazer a mesma coisa para o B. Fazendo essa equação menos essa, o A é que vai cortar e o B vai virar 2B. Vai ficar 2B igual a x menos 1 sobre x. Então você vai chegar à conclusão que o B vale 1/2 de x menos 1 sobre x. Não vou fazer não, tá? Mas é fácil. Então, facilmente você pode descobrir a partir daqui, descobrir A e B usando só x. Aí você ia pegar esse valor de A aqui, esse valor de B, jogar nessa fórmula aqui toda, fazer as contas e descobrir quanto é que dá. Mas esse é um jeito trabalhoso, tá? Sabe por quê? Porque você, antes de substituir isso aqui, você pode simplificar essa expressão. Essa expressão aqui, ela tem produtos notáveis. Ó, isso aqui é A mais B ao quadrado. Aqui você tem A3 menos B3, que você sabe fatorar, né? Então a ideia é você fatorar essa expressão. Observe aqui o seguinte. Isso aqui, na verdade, é uma fração algébrica. Frações algébricas é assunto do capítulo 7, mas não é difícil. O importante é você perceber que quem é a fração principal aqui, quem é a fração que manda. Você tem 3 traços de fração. Quem é que está dividido por quem? Na verdade, você tem... Esse aqui é o traço de fração principal. Por quê? Porque é o maior de todos. Então você tem um numerador, que por sua vez é uma fração também, e o denominador, que por sua vez é uma fração. Para não ficar dúvida, você poderia, quer dizer, quem bolou a questão, poderia usar parênteses aqui, para ficar bem claro que isto aqui é que é o numerador, e isso aqui é o denominador. Mas na verdade não é necessário, porque assim, você vê que só pode ser isso, né? Você não pode ser isso... Se fosse isso dividido por isso sobre isso, aí fica complicado. Então a gente acaba vendo assim, pelo tamanho dos traços de fração. Certo? Então vamos pegar essas expressões aqui e vamos aplicar o que a gente sabe de fatoração e simplificar. Vamos fazer então. Pronto, usei até cores diferentes para saber quem é a fração que está no numerador e a fração que está no denominador, tá? Esse numerador, eu vou escrever assim, ó. Isso aqui é A mais B ao quadrado. Isso aqui, A3 menos B3, lembra como é que fatora isso? Tem que saber, hein? É A menos B, que multiplica A2 mais AB mais B2. Né? É a fatoração da diferença de cubos. E aqui esse denominador da fração de cima, isso aqui é A2 menos B2, é uma diferença de quadrados, que é A mais B, A menos B. E aqui A2 mais AB mais B2, isso não dá para fatorar, mas tem o igualzinho lá em cima, né? Vai poder cortar A2 mais AB mais B2. Isso tudo é o numerador. O denominador, vou manter as cores. Olha só, esse denominadorzinho michuruca aqui, a gente pode colocar em evidência A. Isso aqui é A, que multiplica A menos B. E aqui a gente tem 2A. Facinho de simplificar, hein? Então vamos ver. O que é que simplifica aqui? Esse camarada vai cortar com esse camarada, né? Aqui a gente tem esse A menos B que vai cortar com esse A menos B. E aqui ficou A mais B ao quadrado. E A mais B vai cortar. Corta um aqui e esse quadrado vai sumir. Vai sobrar apenas A mais B.
Então no numerador sobrou apenas A mais B. E aqui a gente tem esse A com esse 2A. Isso vai cortar aqui, vai ficar A menos B sobre 2. Agora, lembre que o problema deu que o A mais B é X e que o A menos B é X a menos 1, ou 1 sobre X, né? A gente não precisa nem resolver isso aqui, basta usar isso. Então vamos pegar essa informação que o problema deu e jogar aqui. Olha só, o A mais B vale X. E isso aqui está dividido por 1 sobre X. Sobre 2, né? Digamos assim. Só não pode se embananar aqui, né? Olha. X. Vamos fazer aqui com calma. Repete o primeiro e inverte o segundo. Não é isso? É uma divisão de um número por uma fração. Então você repete o primeiro e inverte o segundo. O segundo, quer dizer, o denominador aqui é 1 sobre x dividido por 2. Então eu inverti, ficou 2 dividido por 1 sobre x. Bom, eu estou dividindo esse 2 por 1 sobre x, então o x sobe. Esse x é o x que já estava lá, esse 2 que já estava lá em cima, e esse x que estava do denominador, ele subiu. Pronto. Então o que deu aqui? 2x2. 2x2, resposta correta, letra B de bravo. Então, olha, é um problema de fatoração, e produtos notáveis na verdade. Podemos dizer, é um problema inteiramente contido no capítulo 5 de fatoração. Mas outros problemas que envolvem fatoração, eles usam outras coisas lá da frente. Equações, por exemplo. Olha, por exemplo, essa questão aqui que caiu na prova do Colégio Militar, Rio de Janeiro, 2015, tá? Ensino médio. É um problema que não basta você saber fatoração em produtos notáveis. Você também tem que ser craque em sistemas de equações do primeiro grau. Olha só o que ele deu aqui. Ele deu que x mais y vale 2. Eu sei a soma deles. X mais y é 2. Ele deu ainda isso aqui, x3 mais y3 dividido por x2 mais y2 é 1/4. E ele quer saber quanto é que vale xy elevado a menos 1. Ou seja, xy elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre xy, tá? Olha só, eu vou calcular xy e no final eu acho o inverso, tá? Vamos então calcular xy. Quem é xy? Não esquece que não é isso que o problema quer, ele quer o inverso dele, tá? Lembre-se disso. Bom, então a gente só tem que mexer nessas expressões para aparecer isso aqui. Olha só. Olha só, eu tenho a soma. Eu quero o produto. Mas eu tenho essa informação aqui. Então daqui de dentro eu tenho que fazer aparecer a soma e o produto. E aí eu vou ter uma relação, eu vou conseguir resolver e descobrir isso aqui. Vamos pegar essa expressão do meio aqui. x3 mais y3. Olha. Isso aqui dá para fatorar, né? Quando eu fatorar isso aqui, vai aparecer x mais y. Ó, x3 mais y3, eu vou escrever como x mais y. Que mais? Como é que se fatora mesmo isso? Soma de cubos. O x3 mais y3 é x mais y que multiplica x2 mais y2 menos xy. Não é isso mesmo? Eu só escrevi o contrário, né? Normalmente a gente escreve esse primeiro, mas eu coloquei invertido. Por quê? Porque x mais y, eu sei quanto vale, vale 2. E o x2 mais y2, ele tem aqui embaixo também. Eu posso fazer alguma jogada com esse x2 mais y2 aí. E xy é o que eu quero calcular, tá aparecendo aqui. Então tá mais ou menos fácil. Vamos só dar uma olhadinha nesse denominador aqui. Como é que eu vou fazer aparecer o x2 mais y2? Olha, eu vou deixar x2 mais y2 assim mesmo, por enquanto. Tem x2 mais y2 e aqui também tem x2 mais y2. Então, esse denominador é x2 mais y2. Isso dá 1/4, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu só fatorei esse numerador. E agora eu vou lembrar que o x mais y vale 2. Então, vamos escrever isso aqui assim. 2. Cheguei em algum lugar.
Bom, eu posso agora multiplicar cruzado. Ah, isso aqui já é outro assunto. Essa história de multiplicar cruzado você aprende quando estuda razões e proporções, mas você também pode aprender isso quando está aprendendo equações, né? É quando você elimina os denominadores, aparece isso, tá? Então, digamos assim, eu estou usando alguma coisa lá da frente aqui nesse exemplo. Estou usando mesmo. Então, o 4 vai multiplicar, vai ficar 8, que multiplica x2 mais y2 menos esse xy que eu quero calcular quanto é que é. Não tem mais denominador, que eu já eliminei. E aqui vai ficar o x2 mais y2. Não tem denominador. E agora, rapaz, eu não quero x2 mais y2, só quero xy. Como é que eu vou resolver isso aqui? Agora eu vou fazer a seguinte jogada. Olha, quem tem a soma tem o produto. É verdade? Mais ou menos. Quem tem a soma tem o produto? Não. Mas quem tem a soma e o produto tem a soma dos quadrados. E quem tem a soma dos números e quem tem a soma dos quadrados tem o produto, porque esses números estão relacionados. Olha só, se você pegar essa expressão x mais y igual a 2 e elevar isso aqui ao quadrado, elevar todo mundo ao quadrado, pode fazer isso? Pode. Se dois valores são iguais, os quadrados deles são iguais. Então você pode elevar ao quadrado sim, à vontade. Isso aqui vai ficar, elevando isso aqui ao quadrado, vai ficar x2 mais y2 mais 2xy é igual a 4. Então olha só que interessante, o x2 mais y2, que está aparecendo aqui nessa expressão, ele é igual a 4 menos o 2xy. Xy é o que eu quero calcular. Então aqui nessa expressão, onde eu tenho x2 mais y2, e aqui também eu tenho x2 mais y2, eu vou trocar por isso, 4 menos 2xy. Isso aqui vai ficar assim, ó. 8 que multiplica 4 menos 2xy. E ainda tem um menos xy aqui, né? Calma aí. Ainda tem um menos xy aqui. É igual o x2 mais y2, vou substituir de novo, 4 menos 2xy. Fiquei com a equação que eu tenho x e y, mas eu não quero o x e eu nem quero o y. Eu quero o xy, quanto é que dá? Pronto. Uma outra coisa que eu queria é espaço, né? O espaço acabou aqui, mas não tem importância não, que eu vou usar esse espacinho aqui. Olha só, isso aqui, posso dividir todo mundo aqui por 2? Não, vou deixar assim mesmo. Isso aqui vai ficar 8, que multiplica 4 menos 2xy menos xy. Vai ficar 4 menos 3xy. É igual a 4 menos 2xy. Tá? Então faz de conta que xy é a letra que você quer achar, é a incógnita, né? Então isso aqui vai ficar... Rapaz, eu vou dar uma simplificada por 2 aqui para ficar com números menores, tá? Lá vai a simplificação. 4 que multiplica, dividindo todo mundo por 2. Então vai ficar 4 que multiplica 4 menos 3xy é igual, vai ficar 2 menos xy aqui. Claro, simplificar por 2 só uma vez, né? Simplifiquei por 2 aqui, deu isso. E aqui, para simplificar por 2, eu simplifico só o 8, porque isso aqui é um produto, não é para simplificar quem está lá dentro também, ora. Então, isso aqui vai ficar 16 menos 12xy é igual, e aqui vai ficar 2 menos xy. Tá quase acabando, passa esse 2 para lá, passa esse xy para lá. Isso aqui vai ficar 14, é igual, vai ficar 12xy menos xy, vai ficar 11xy. Então eu tiro que o xy vale 14 sobre 11. 14 sobre 11. E o que o problema quer? O problema quer 1 sobre xy. Ele quer o inverso de xy, tá? O inverso de xy é o inverso dessa fração. 11 sobre 14. 11 sobre 14. Então, 11 sobre 14, cadê?
Aqui 11 sobre 14, resposta correta, letra A de alfa. Bom, esse aqui é o último assunto do capítulo 5, que ele estava também lá no capítulo 4, né, sobre produtos notáveis. Eu poderia ensinar isso só aqui, mas eu já ensinei isso aqui lá no final do capítulo 4. Fatoração de xn mais yn e a fatoração de xn menos yn, tá? Aqui tem um problema aí de n par e n ímpar, tá? Vamos primeiro começar com esse aqui, que é o menos. Xan menos yan, onde n é um número natural. Claro, você pode, até com zero funciona, tá? Se você botar x a zero menos y a zero, a fórmula vai dar certo também. Mas normalmente você vai ter n, na prática você vai ter n quadrado, cubo, etc, tá? Então olha só, esse aqui que é da diferença, você sempre vai poder fatorar. E como é que se fatora isso aqui? Isso aqui é x menos y. Sempre vai aparecer a diferença dos números que estão elevados a n aqui, tá? Quando é menos. E aqui você vai ter uma soma de termos. Esses termos vão ser assim. Você vai pegar, começando com o x, com um expoente, uma unidade a menos. Xan menos 1. Todos os termos que vão ter aqui, que vão estar somados, eles vão ser desse grau. Por exemplo, se você tem aqui x3 menos y3, terceiro grau, né? Todo mundo aqui vai ser de segundo grau. É um grau a menos do que esse daqui. Então esse aqui é 1. Esse aqui tem x, mas não tem y. O próximo termo, ele vai ter o x, só que com uma unidade a menos. O expoente é uma unidade a menos, mas aí já vai aparecer o y. Aí vai aparecer o próximo termo, qual é? Adivinha? Diminui uma unidade o expoente do x, que vai virar então n menos 3, e aumenta uma unidade o expoente do y, vai virar y ao quadrado. E assim por diante, todo mundo somado. E no final você vai ter o y elevado a esse mesmo expoente aqui, n menos 1. Exemplos. Como assim, ó? x6 menos y6. Vou fazer esse aqui, tá? Claro, a gente tem diferença de quadrados, x2 menos y2, mas a gente também tem diferença de cubos e assim por diante. Você tem para qualquer n, de 2 em diante, vai embora. Quando é menos, tá? Quando é menos, você pode fazer para qualquer n. Isso aqui vai ficar, então, nesse caso, você vai ter x menos y, e aqui você vai ter x5, vai ser todo mundo do quinto grau. Aqui é sexto grau, você colocou x menos y em evidência. Então você vai ter aqui uma expressão do quinto grau. Então você vai ter x à quinta, esse não tem y. O próximo já vai ter y, vai ter x à quarta y. O próximo, todo mundo somado. O próximo já vai ter x ao cubo e o y vai ficar ao quadrado. O próximo vai ter o x ao quadrado e vai ter já o y ao cubo. O próximo termo aqui, acabou o espaço, vai ter x elevado a 1 vezes y à quarta. E vai ter um último termo aqui, que é o y à quinta. Pronto. É assim que você fatora. Se você tiver x7 menos y7, x10 menos y10, x5 menos y5, qualquer um com menos, você faz desse tipo. Então isso aqui é a fórmula geral que você vai usar aqui. Então esse aqui está detonado, tá? Quando é menos, você, para qualquer n, você pode fatorar desse jeito aqui. O problema é quando você tem um mais. Quando tem mais, você só pode fazer para n ímpar, tá? Por exemplo, você sabe que tem x3 mais y3, né? Você estudou isso lá atrás. x3 mais y3 é como que se faz isso? É x mais y, que multiplica, x2, aí vai ter um menos, essa aqui que é diferente, tá? Menos xy mais y2. Essa é a fatoração da soma de cubos, tá? x4 mais y4, calma aí, nada de par, estamos falando só dos ímpares aqui. Para os ímpares você pode fazer sempre. Como é que seria x5 mais y5? x5 mais y5, você vai fazer assim. Sempre começando com x mais y,
E aqui você vai colocar a expressão de qual grau? 1 grau a menos que aqui. 4º grau. Então você começa com x4. E aí você vai ter sinais se alternando, mais e menos. Começando pelo menos. Então esse termo aqui seguinte vai ser x3 e já vai ter o y. Próximo termo vai ser mais. E o expoente aqui é x2. E o y aumentou, y2. O próximo termo é menos. E o expoente do x diminuiu, virou 1, e o expoente do y aumentou, virou y3, tá? O próximo vai ser mais. Vai ser mais, então o expoente do x não vai ter, é x elevado a 0, não tem x. E o expoente do y aumenta de uma unidade y4. Quer dizer, sempre vai começar com x4 e terminar com y4. Então, xn mais yn, você pode fatorar desse jeito somente quando n é ímpar. Quando é menos, pode fazer para qualquer n que eu já mostrei. Agora, esse aqui que é o problema. O xn mais yn para n par. Xn mais yn para n par é um problema, porque nem sempre dá para fazer isso. Por exemplo, x2 mais y2, dá para fazer isso aqui? Não. Não dá para fatorar. Olha só, isso aqui não dá para fatorar, só se você usar números irracionais. Mas você, claro, você transformando uma expressão em irracional, você pode fatorar sempre. Eu vou fazer aqui usando irracional, mas não é, digamos assim, uma fatoração válida. Pode ser que num problema você precise fazer isso, tá? Então, eu já fiz um exercício assim aqui. Como é que seria? Eu faria assim, x2 mais y2 mais 2xy e menos 2xy. E aí, essa expressão vai ficar o quadrado de x mais y. Isso aqui é o quadrado de quem? Isso aqui é o quadrado de raiz de 2xy. Aí virou uma diferença de quadrados, mas você está forçando a barra, né? Isso aqui fatorado vai ficar x mais y mais raiz de 2xy, que multiplica x mais y menos a raiz de 2xy. Mas você está forçando a barra, introduzindo aqui uma expressão algébrica irracional. Você pode usar o número raiz de 2, não tem problema, mas você não pode botar letra dentro de radical. Você está transformando numa expressão irracional. Então isso aqui, com fatores racionais, não dá para fazer. Esse outro aqui também, x4 mais y4, ele também não é uma fatoração bonita, como das fórmulas que eu mostrei para os outros casos, tá? Isso aqui eu já mostrei que dá para fatorar, já fiz um exercício. A gente também soma e diminui aqui um valor, né? A gente faz isso aqui, ó, x4 mais y4 mais 2x2y2 menos 2x2y2. Aí você recai numa diferença de quadrados também, tá? Então é uma fatoração, digamos assim, feia. É menos feia do que essa, porque essa aqui eu criei uma expressão irracional com x e y no radical. Essa aqui também cria uma expressão, digamos assim, feiosa, mas ela não é irracional, porque o x e y que aparecem aqui, eles aparecem fora do radical. Só quem está dentro do radical é o 2, né? Então não tem problema, você tem um coeficiente irracional. Agora tem outros casos que dá e outros casos que não dá. Por isso que o xn mais yn com n par, esse aqui é o problema. É quando n é par e aqui é mais. E aí às vezes dá, às vezes não dá, às vezes fica mais feio, às vezes fica menos feio. Quer ver um aqui? Olha só, x6 mais y6. É um outro caso de fatoração em que você tem o n par e aqui mais. Mas você pode fatorar isso aqui como uma soma de cubos. Você pode imaginar que isso aqui é o x2 elevado ao cubo mais o y2 elevado ao cubo.
Aí virou uma soma de cubos. Aí fica bom quando é que uma soma mais n ímpar. Você transformou isso aqui no n ímpar. Aí isso aqui vai ficar como? É x2 mais y2. A soma deles, né? E agora você vai colocar aqui o quadrado, x4. Vai ter aqui um menos x2, y2 mais o y a quarta. Aí dá para forçar a barra. Não ficou tão feio assim, né? Agora, x8 mais y8. Vai lá fazer, tá? Faz lá como exercício. Acho que eu fiz no livro. Pessoal, esse é o final do capítulo 5, ok? Faça os exercícios do livro e na playlist do YouTube, depois dessas aulas, tem lá questões do Colégio Naval, da EPICA, do Colégio Militar, algumas, tá? Porque tem poucas questões específicas desse assunto. Mas você tem que dominar isso para fazer as outras questões mais avançadas que aparecem. Ok? Então, próxima aula, capítulo 6, MMC e MDC de expressões algébricas. Ih, rapaz, eu esqueci de uma coisa. Eu esqueci e já joguei fora a folha, botei uma outra folha aqui. Olha só. Vai lá no site ProMilitares e assiste a aula recente do professor Madeira sobre produtos notáveis e fatoração. É uma aula bem legal. Ele fala também desses tópicos que eu apresentei aqui. E tem também uma listinha de exercícios. Tem uns 30 exercícios lá e estão com resposta e com a resolução, tá? Vai lá que são uns problemas legais. Inclusive tem um problema lá do 2 elevado a 33 que é do cão, hein?